Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Loja que pegou fogo na Vila Rubim não tinha alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. A prefeitura já havia emitido 57 autos de infração, mas o dono entrou com recursos e por isso a loja continuava aberta. 8 prédios seguem interditados e 70 pessoas estão desalojadas e sem prazo para voltar para casa. Alunas querem afastamento de estudante de direito suspeito de assédio sexual dentro de universidade particular em Vila Velha. Homem é preso suspeito de traficar cartelas de LSD pelos Correios. Reportagem especial mostra que problemas familiares, uso de drogas e falta de emprego são os principais motivos para pessoas irem morar nas ruas. Pesquisa do Instituto Jones dos Santos Neves mostra que mais da metade desta população está há mais de 2 anos longe de casa. E veja também, primavera chega com mudança de tempo e prejuízo. A ventania destruiu coberturas de quiosques em Vila Velha e deixou o mar agitado. A previsão é de ondas de até 4 metros. Agora, no Jornal Capixaba. Oito imóveis seguem interditados e 70 pessoas estão fora de casa após o incêndio em uma loja de artigos de couro na Vila Rubim na última sexta-feira. O estabelecimento estava sem alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros desde 2017. E a prefeitura já havia emitido 57 autos de infração, mas o dono entrou com recursos e, por isso, a loja continuava aberta. Uma equipe do Corpo de Bombeiros atuou durante toda a manhã realizando o trabalho de rescaldo. 4 dias depois do incêndio, muita fumaça saía do material que ficou no fundo da loja de artigos de couro. Do alto, ainda era possível ver fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a dificuldade de se realizar o rescaldo se deve ao fato do material, que é altamente inflamável, estar compactado. A água que é jogada serve para resfriar o ambiente. O líquido tem dificuldade de chegar aos pontos onde ainda tem alguns focos de incêndio. A ideia é revirar todo esse material e aí sim atacar as chamas, que ainda insistem em queimar. A Defesa Civil de Vitória esteve hoje no local. 8 imóveis no entorno da loja seguem interditados. O prédio de 11 andares que fica ao lado teve as paredes danificadas pelas chamas. Em muitos pontos ficaram buracos. O que mais preocupa no momento é a laje dessa estrutura construída nos fundos, que ameaça desabar. Fizemos a avaliação com a equipe de engenharia, onde não identificamos sinais de risco de colapso das edificações. Porém, existe uma segunda extensão do galpão localizada atrás do prédio, que existe uma laje com risco de desabamento. Então ainda há necessidade de algumas intervenções estruturais, como escoramento e demolição de parte desse galpão. Por causa das interdições, 70 pessoas estão desalojadas. Elias mora no apartamento que fica no 3º andar do prédio. Ele, a mulher e o filho de 20 anos estão abrigados na casa de parentes. A maioria das pessoas foram para casa de parentes, de amigos aqui, né? A única que eu falei que era 301, que nós alojamos na igreja ali, na Igreja Maranata, nós alojamos ela, deixamos ela lá, está lá tranquila, está bem assistida. Ela não tinha parente, não tinha para onde ir. Dona Marlene, de 65 anos, está abrigada na casa de vizinhos. A casa dela foi completamente destruída pelas chamas. Hoje foi a primeira vez que ela retornou ao imóvel, depois do incêndio. A senhora morava ali na frente com o seu marido, na casa, e aqui nos fundos moravam os seus dois cunhados. Vamos aproximar aqui, dona Marlene, para mostrar como ficou a casa dos seus 2 cunhados. Olha só como é que ficou a casa. Ficou tudo destruído, né, dona Marlene? Tudo destruído, sobrou nada. Aqui eles viviam, na hora, um deles também estava dormindo? O outro estava trabalhando e o outro estava dormindo. Seu marido também estava dormindo na hora? Estava dormindo. Na hora do fogo, dona Marlene, a senhora estava aqui lavando roupa? Estava lavando roupa. Aí, de repente, eu deixei tudo lá e vim dentro de casa. Quando eu entrei, só vi escurecer tudo na janela. Aí, corri, chamei ele desespero, saiu correndo. Aí desliguei tudo ali, que deu para me desligar, e o relógio, luz, e saímos correndo, deu tempo para nada. Sem condições de reconstruir a casa,
Vizinhos pedem ajuda para a família de Dona Marlene. Quem puder ajudar doando aí geladeira, fogão, né? Tudo que for possível para uma casa, né? A gente está aqui para poder receber essas doações, porque eles perderam tudo, não tem condições nenhuma de poder voltar aí para a sua residência, né? E estão vivendo assim, de doações. O local onde o fogo teria começado fica na Rua dos Fundos, em frente à casa de Davi. As chamas se alastraram e atingiram as janelas do segundo andar do imóvel, onde ele mora com a mulher e uma filha. Segundo ele, a estrutura que funcionava como depósito foi construída pelo dono da loja sem autorização da prefeitura. Essa obra começou tem mais ou menos 2 anos e havia várias denúncias na prefeitura. Até então a gente não sabia que isso ia se transformar em galpão e a gente não consegue entender como que é feito um galpão numa área estritamente residencial e como que a prefeitura permite que isso aconteça e que não seja tomada nenhuma providência de embargo total da obra, que é o que deveria ter acontecido. Segundo a Prefeitura de Vitória, a loja foi multada 57 vezes e funcionava porque o proprietário recorria das infrações. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o alvará contra incêndio estava vencido desde 2017. O alvará ele é primordial para qualquer tipo de atividade, principalmente essa que tinha muito produto inflamável. Então a necessidade do alvará da Prefeitura quanto do Corpo de Bombeiros é primordial. E nesse caso os dois estavam vencidos. O incêndio que atingiu a loja de artigos de couro começou na tarde de sexta-feira. As chamas foram tão fortes que chegaram a ultrapassar o prédio de 11 andares. O Corpo de Bombeiros só conseguiu conter as chamas no sábado. Adriano, que tem um salão ao lado da loja, lembra dos momentos de desespero. O desespero foi muito grande, foi grande. Para todos nós, para ele, para o dono da loja, você viu o desespero nele na hora, os funcionários tentando apagar o incêndio, cliente que estava no salão, saiu correndo, né? Pessoa que estava com os carros estacionados aqui, tirando os carros, entendeu? Porque na hora a impressão que veio que esse prédio grande aqui ia desabar, a impressão que a gente tinha. A Prefeitura de Vitória desconhecia a ligação entre a loja e o depósito onde o fogo começou. Segundo o subsecretário de Controle Urbano, a obra de ampliação da parte de trás da loja era clandestina. Em momento nenhum foi informado que haveria ocupação da loja pelo imóvel voltado para a Rua São Simão. E, de fato, o município desconhecia essa ligação. A parte de trás, o imóvel que estava voltado para a Rua São Simão, ele nunca, em termos legais, esteve ligado nem ao alvará do Corpo de Bombeiros, nem ao alvará de localização e funcionamento emitido pelo município. Para o município, ele tão somente era uma obra clandestina que foi construída em 2016, cujo proprietário, responsável legal pela obra, foi autuado por diversas vezes por desrespeito ao embargo. A obra, no momento das autuações, era paralisada e, ao longo de todo um ano, ela foi sendo construída aos poucos e desrespeitando o auto de embargo. Secretário, com 56 autos de infrações aplicados e não entregues, não deveria ao município entrar com uma ordem judicial pedindo a execução de demolição do local, já que ele era clandestino? Desse total de autos, aproximadamente 35 desses autos estão em dívida ativa. O restante deles se transformaram em recursos administrativos, que foram julgados em algum momento em primeira instância e foram mantidos. E desse total, ainda temos 22 recursos em andamento. Por esse motivo que o município ainda não ingressou com a ação judicial. Estamos aguardando, então, o julgamento desses recursos para que aí sim possamos encaminhar isso para uma ação demolitória, só que agora não vai mais adiantar porque o próprio incêndio consumiu. Nossa equipe de produção entrou em contato com o Moisés Alves, dono da loja de artigos de couro. Ele informou que as 57 notificações que recebeu não têm relação com o incêndio que aconteceu na sexta-feira. De acordo com o proprietário, ele possui um terceiro terreno próximo ao galpão e à loja, e as notificações seriam referentes a esse local. Sobre o alvará vencido, Moisés informou que já havia solicitado renovação para o Corpo de Bombeiros
e que a vistoria chegou a acontecer, mas foram determinadas algumas mudanças na loja para que o documento fosse emitido. O comerciante disse que estava adequando o estabelecimento para uma nova vistoria. Alunas de uma universidade particular de Vila Velha cobram a expulsão de um estudante de direito suspeito de assédio sexual. Segundo as vítimas, o homem fez gestos obscenos e puxou uma delas pelo braço dentro do banheiro. A estudante de 20 anos não consegue segurar as lágrimas. Ela está abalada desde a manhã da última quinta-feira, quando ficou cara a cara com um homem suspeito de assediar alunas dessa universidade particular, que fica em Vila Velha. Ele entrou junto com a gente no banheiro e se escondeu no banheiro do lado, que é o banheiro de deficiente. Quando a gente foi se arrumar na frente do espelho, a gente viu que ele estava olhando pra gente e eu me senti, parecia que eu era um pedaço de carne para ele. Ele olhava muito pra gente, muito. A jovem afirma que é uma das 3 vítimas de assédio do universitário, que tem 44 anos. Os casos aconteceram no mesmo dia, no banheiro do prédio de direito da universidade. Segundo a vítima, o suspeito possui histórico de assédio. Pra mim, ele tem aquela cara meio sedenta, assim, por menina, desde que ele fez com a minha amiga ano passado. O que ele fez com ela? Ele mandava mensagem direto pra ela, várias vezes ele mandou mensagem falando meu bem, meu amor, chamando pra sair. E ele olhava pra ela na faculdade e ela se sentia muito incomodada. E ela era menor de idade na época ainda. Esta outra universitária, que também prefere não ser identificada, conta que foi a primeira vítima dele na semana passada. A jovem de 24 anos saía do banheiro quando o suspeito a puxou pelo braço. Eu cheguei mais cedo na faculdade, fui pro banheiro, tinham mais 3 meninas. Aí ele foi pro banheiro de deficiente, ficou lá com a porta aberta. As meninas saíram, eu demorei mais um pouco. Quando eu saí, ele puxou o meu braço e ficou falando um monte de coisa no meu ouvido, coisas indecentes. E eu peguei e fiquei tentando puxar, e ele me puxando com força, e eu consegui correr e entrar na minha sala. Quase uma hora depois da primeira denúncia de assédio, o homem teria feito mais uma vítima no local. A universitária, que está no último período de direito, conta que se trancou no banheiro com medo do suspeito. Eu estava sozinha no banheiro, e foi a hora que eu vi que era um homem, e gesticulei perguntando o que ele estava fazendo ali, questionando. Foi a hora que ele começou a gesticular me chamando e gesticulando com as mãos, fazendo sinal de sexo. Eu só perguntei, tá ficando doido? Eu entrei pra cabine, me tranquei. Foi a hora que eu mandei mensagem para um amigo meu. Meu amigo já chegou perguntando, o que tá acontecendo? Foi a hora que ele ouviu a voz do meu amigo e recuou pro banheiro de deficiente, onde ele estava anteriormente, saindo da porta, e foi aí que eu consegui correr. Uma das vítimas procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a universidade, que se pronunciou por meio de nota. A coordenação do curso de Direito avaliou a situação e encaminhou para a reitoria, que vai abrir um processo de sindicância para apurar os fatos. Tanto as vítimas quanto o suspeito cursam Direito e, por isso, possuem aulas no mesmo prédio. As estudantes exigem que o suspeito seja expulso da universidade. Que ele saia da faculdade, pelo menos é o mínimo, porque eu não consigo mais ficar na aula, eu não consigo vir para a faculdade sem ter medo de ver ele, porque ele dá medo. Como que eu, hoje, entro numa sala de aula, identificando com o autor do assédio e ajo normalmente, como que vai ser meu desempenho acadêmico? Eu espero que ele não apareça mais aqui. Só isso, e que ele possa ser julgado por isso, que ele responda por isso. A chegada da primavera trouxe ventania para o litoral da Grande Vitória e prejuízos para donos de quiosques em Vila Velha. Na terceira ponte, o vento chegou a 78 km por hora. A Marinha, além dos ventos, emitiu alerta de ressaca. A previsão é de ondas de até 4 metros. Amanhã foi de reparo neste quiosque que fica na orla de Itaparica, em Vila Velha. Durante a madrugada, o vento forte arrancou um pedaço da cobertura de lona. Esta parte não resistiu e veio abaixo. Eu recebi uma ligação do vizinho que mora de frente aqui, e a estrutura, devidamente, um vento muito forte, jogou tudo no chão. Cheguei aqui, deparei com a estrutura toda no chão, preocupado, porque já está difícil para a gente trabalhar e ganhar nosso dinheiro, Aí a natureza,
acontece isso aí. Mais à frente, toda a cobertura de lona deste quiosque desativado foi arrancada pelo vento forte. Um técnico foi ao local para desmontar a estrutura. Durante toda a manhã, a ventania era forte. As rajadas vindas do mar sopravam em direção à areia e atrapalhavam quem caminhava no calçadão. Hoje está complicado, tá? Muita areia no olho, muita coisa na vista, ainda mais contra o vento, né? Mas estamos tentando aí na medida do possível. Devido ao vento forte, a Rodossol pediu cautela aos motoristas que passaram pela terceira ponte. O medidor de velocidade registrou 78 km por hora. A ventania que atinge o litoral é causada por uma frente fria que vem do sul do país. Por causa da frente fria, a Marinha emitiu um alerta de ventos fortes que podem chegar a 75 km por hora e ressaca, com ondas que podem atingir 4 metros de altura. De acordo com o Incaper, a previsão do tempo para amanhã na Grande Vitória é de chuva rápida pela manhã. O sol aparece durante a tarde. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima será de 23 graus. Um homem foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal na região de Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, suspeito de traficar LSD pelos Correios. Durante a operação foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. Além do homem preso, uma mulher está foragida. As investigações tiveram início em 2018, quando foram identificados mais de 20 envelopes contendo cartelas de LSD em encomendas despachadas pelos Correios. Os envolvidos vão responder por tráfico interestadual de drogas e associação ao tráfico. A seguir, pesquisa confirma que problemas familiares, uso de drogas e falta de emprego são os principais motivos para pessoas irem morar nas ruas. A gente volta já. Problemas familiares, uso de drogas e falta de emprego estão entre os principais motivos para as pessoas irem morar nas ruas. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Jones Santos Neves. Foi debaixo dessa árvore na Praça da Ciência, em Vitória, que este rapaz de 26 anos encontrou o abrigo. Após perder o emprego, ele saiu de Fundão, na região metropolitana de Vitória, para tentar uma oportunidade na capital. Tive que morar na rua por causa da dificuldade de pagar um aluguel, né, de pagar uma alimentação. Então eu vim para as ruas. Mesmo com a experiência que adquiriu ao trabalhar como auxiliar de serviços gerais e também como ajudante de pedreiro, o jovem viu as portas se fecharem. O passado, a falta de endereço fixo e o fato dele viver em situação de rua impediram as contratações. Eu já mostrei meus currículos, que eu já tentei fazer alguns currículos também, consegui fazer alguns currículos, dei para eles, mas não deu jeito, não teve jeito não. A gente conta nossas histórias, né, fala onde está, as pessoas falam assim, olha, assim não dá, não tem como a gente ficar com você porque a gente nem sabe quem que você, não sabe o que você faz. Infelizmente não tem como, né, dar um serviço para morador de rua ou para quem não tem um local para moradia. Com os olhos marejados, ele se recorda das vezes em que tentou retornar para o mercado de trabalho, mas o preconceito acabou falando mais alto. Muitos de nós aqui temos querendo trabalhar sim, estamos querendo, muitas vezes estamos querendo trabalhar, né? Eu estou querendo trabalhar. Quando eu consigo alguma coisa, vejo um carro, mas sou tocado. E as pessoas muitas vezes olham para nós e falam assim, todos são iguais. É tudo morador de rua, é tudo usuário de droga, é tudo beberrão, todo mundo bebe, todos eles maltratam um ao outro. Né? E assim a gente fica ruim para nós, fica difícil a gente conseguir um serviço, né? Para a gente conseguir uma estadia, entendeu? Tem pessoas que invadiram alguns lugares aí, né? Mas é meio difícil, né? A gente acaba sendo tocado mesmo. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Jones dos Santos Neves, o perfil do morador em situação de rua mudou na Grande Vitória. A demissão do trabalho foi apontada como um dos 3 principais motivos para as pessoas estarem nas ruas. Dos 385 entrevistados, a maioria afirmou que está na rua por problemas familiares, o que representa 29,6%. E em segundo lugar, com 17,5%,
11,3%, aparece o uso de drogas ilícitas, alcoolismo, falecimento de familiares, separação, problemas de saúde psicológico também foram apontados como motivos. Mais da metade está em situação de rua há mais de 2 anos. Cerca de 81,6% dos entrevistados são homens. Quem trabalha como voluntário afirma que já percebeu essa mudança no perfil. Tem bastante gente na rua por conta de desemprego. A gente escuta falar que alguns até mudam de estado, vêm para cá procurando emprego, não encontram, então vão para a rua por conta disso. Estamos aqui nas ruas, estamos dependendo de ajuda de vocês, né? Estamos precisando o que vocês puderem fazer por nós, um lugar, um trabalho, né? Precisamos aí mostrar para a população que nós somos iguais a todos, né? Não somos diferentes. Somos apenas pessoas carentes que precisamos de ajuda de vocês aí. Veja no próximo bloco. Operação conjunta entre Ministério Público, Polícia Militar e órgãos ambientais encontra 65 hectares de desmatamento na Mata Atlântica em 3 municípios do estado. É um instante só. Uma operação conjunta do Ministério Público, Polícia Militar e órgãos ambientais encontrou 65 hectares de desmatamento na Mata Atlântica em 3 municípios do estado e aterramento de manguezais para a construção irregular de casas. A boa notícia é que, mesmo com desmatamento, houve um aumento na área de Mata Atlântica no estado. Foi em Guarapari, Linhares e Governador Lindenberg que uma operação conjunta entre IBAMA, IDAF, IEMA, Polícia Militar Ambiental e Ministério Público Estadual encontrou 65 hectares de desmatamento em área de Mata Atlântica. A ação faz parte da 2ª etapa da Operação Nacional Mata Atlântica em Pé. Esperamos que cada um cumpra o seu papel agora daqui para frente, né, dessas autuações, mas mais do que isso, que eles trabalhem em conjunto no sentido também de orientar a população, né? Porque a gente tem casos de degradação que são autorizadas, né? Para poder, evidentemente, ter aí o desenvolvimento. É um estado que nós temos uma agricultura muito forte, mas nós temos que diferenciar essas 2 situações. Foram 4 dias de operações simultâneas em todo o Brasil. O levantamento foi feito na semana passada. Entre os crimes cometidos estão desmatamento de Mata Atlântica e aterramento de manguezal para construção irregular de casas. Ambas essas supressões foram com o intuito de construção de residências. Os boletins foram lavrados e encaminhados à Polícia Civil e ao Ministério Público para a respectiva responsabilização penal e civil desses indivíduos. As áreas foram escolhidas a partir de imagens feitas por satélite. 8 boletins de ocorrências foram registrados. Apesar do desmatamento, 21% do território capixaba é de Mata Atlântica. Esse número aumentou nos últimos 8 anos, segundo os órgãos de fiscalização. Antes, tínhamos apenas 17%. A gente tem... De 8 a 10 anos para cá, a gente deu um salto nessa cobertura, né, de 16, 17 para 21. Então, foi um ganho bastante significativo na área florestal, decorrente principalmente dos programas de recuperação do estado, como o Reflorestar, e das ações de licenciamento ambiental com estabelecimento de condicionantes para a recuperação ambiental dessas áreas de floresta. 25 dos 65 hectares flagrados pela fiscalização são de uma barragem construída para evitar que a água do Rio Doce, contaminada com rejeitos de minério pelo rompimento da barragem em Mariana, em Minas Gerais, atingisse a Lagoa Juparanã, em Linhares. Nós precisamos saber se a área tinha autorização para ser degradada ali, porque houve um alagamento, né? Foi a barragem da Samarco que foi construída, ou não tinha, né? E o que nós vamos continuar investigando é a recuperação dessa área. E uma última notícia: o Corpo de Bombeiros acaba de finalizar os trabalhos de rescaldo na loja de artigos de couro atingida pelo incêndio na Vila Rubim. Os focos isolados de fogo que restavam foram apagados e o resfriamento do material finalizado. A área foi isolada e o proprietário informado de que deverá aguardar a realização da perícia de incêndio para prosseguir com a retirada dos escombros. O Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.